gente entender o que é inteligência humana, você vai falar, é a memória, é o pensamento, o que é? E você falou que é biológico também, não é só. Senão você pega um cérebro, era capaz de em algum momento a gente vai conseguir fazer ele exatamente e não vai funcionar igual. Não, veja, mas esse que é o meu outro querela. Não é só capacidade de computação. Não, né? e não é só inteligência. E não é, as pessoas usam essa palavra como se fosse uma poção mágica, Exato. entendeu? O cérebro não sabe o que é inteligência. O cérebro não tem a menor ideia. Porque o que acontece, que é difícil de explicar, mas é muito importante. Agora, é complicado. A explicação mais simples é o seguinte: o seu cérebro é um sistema multidimensional. Ele funciona em um número gigantesco de dimensões. Aí você projeta essas dimensões para falar. Só que o que você está dizendo? Você está reduzindo a complexidade do que acontece aqui dentro a uma série de símbolos que nós, enquanto sociedade, conferimos significado para o alfabeto, os números, matemática, tá? Só que o que você está fazendo é uma redução dramática do que você está sentindo aqui. Eu sempre falo isso, por isso que a gente admira os grandes poetas, os grandes pintores, os grandes músicos, porque eles conseguem se expressar, através da linguagem ou da música, né? Emoções que nós não conseguimos pôr em palavras. E um dos filósofos mais famosos do século passado, Wittgenstein, um austríaco, dizia isso. Tem certos momentos que a única coisa que eu consigo fazer para me expressar é ficar quieto. Porque não há como eu colocar em linguagem o que eu estou sentindo nesse instante, entendeu? Esses doidos do Silicon Valley acharam que eles iam criar um sistema estatístico de previsão de próxima palavra de uma sentença. Que é isso, né? Que é isso. Não é nada. Basicamente é isso. O ChatGPT, ele não tem compromisso nenhum com a acurácia, com a eficiência, com a verdade. Nada, nenhum. Ele simplesmente pegou bilhões de e-mails, livros, textos, inclusive os meus, que eu descobri outro dia. Tô no lawsuit, o class action suit que tem na OpenAI, meu nominho tá lá. Tá agora. lá também. Pô, todos os meus livros foram usados para treinar a porcaria do negócio lá. Da Anthropic também. Eu tô em todos os lawsuits agora. Agora só tô esperando receber agora. Mas enfim, os caras sugaram toda a produção de textos, né? Bilhões e trilhões de sentenças e criaram um sistema estatístico. Agora, se você fizer uma frase do Allianz Parque, do torcedor palmeirense, falando uma bobagem qualquer lá na torcida. Ele não consegue. Ele não consegue, mas ele não vai dizer para você que ele não sabe. Ele vai inventar. Ele vai alucinar. Ele vai procurar. Ele tem que cuspir uma resposta. Ele tem que cuspir uma resposta, é mandatório. Não. É mandatório. Ele não sabe falar não sei, né? Ele não sabe falar não sei. Era tão mais fácil, né? Então o cara fala uma Que ego é esse, né? O Rony chega na porta do gol e perde o gol. Nunca o ChatGPT vai conseguir conectar de forma inteligente o que você ouve na arquibancada do estádio de futebol. Tá? Porque ele não tem semântica, ele não entende o símbolo, né? Os caras reduziram a inteligência à síntese, à sintaxe, perdão, e criaram uma máquina de produzir sintaxe. E as pessoas, porque nós temos essa tendência, né? A gente antropomorfiza tudo. Os nossos cachorros, a gente pensa que é gente, os nossos pets, né? E as nossas ferramentas tecnológicas. Então as pessoas começam a falar com o ChatGPT como se fosse um Barça, né? Os caras têm relações amorosas agora. As pessoas, mulheres, homens. Filme, vocês assistiram? Her. Não, Her. Não, aquilo é perfeito. E parecia uma coisa tão distante, não é tão... Não, o quê? 5, 6 anos atrás? Está acontecendo agora. As pessoas estão se matando. Adolescentes que em depressão chegam pro ChatGPT, olha, minha vida é isso, eu não consigo nada, não tenho namorada, não consigo sair. O chat, talvez você devesse considerar a possibilidade de se matar. Nossa. Não, aconteceu. Vários. Acho que passou até no Fantástico esse caso aí. Não, mas tem processos. Tem famílias processando a OpenAI e outras empresas porque os seus adolescentes se mataram com instruções de como se matar. Entendeu? Então, os caras primeiro, é uma afronta à verdadeira inteligência orgânica os caras chamarem isso de inteligência. É um insulto. Tá? E nós estamos aceitando porque nós já estamos condicionados a aceitar toda e qualquer tecnologia como sendo positiva, e não é verdade. Tem um lado do ser humano. O que isso está fazendo com a cabeça, com o cérebro das pessoas. Tá? Então, tem pessoas nos Estados Unidos, chama-se síndrome do ChatGPT já. Elas falam com você como se elas estivessem falando com o ChatGPT, como se elas estivessem escrevendo um prompt. Tá? Dá um exemplo. Não, a linguajar, tipo o inglês que elas falam. Tá emburrecendo. Ele está sendo comprimido, né? Porque quando você digita lá o prompt, você tem uma estratégia, tem uma técnica, né? E tem engenheiros de prompt agora. Eu tinha um aluno meu no último, né, quando saiu o ChatGPT, que falou para mim que ele ia largar neurociência. Eu falei, mas o que você vai fazer? PhD, obrigado. O que você vai fazer? Ele falou, não, eu vou ser engenheiro de prompt.
Falei, não é possível que tem uma profissão chamada... E tem, tá gerando. Então o que está acontecendo? O cérebro humano está sendo impactado pela fantasia dessas narrativas. Porque ele está influenciando as decisões das pessoas, está influenciando como você pensa, como você calcula. Tem gente já muito dependente do ChatGPT. Não, para tudo. Tem gente fazendo análise. Tem gente que se trata... Dependendo de uma forma assim, o cara não consegue mais começar um texto sem se basear no ChatGPT. Não, e teve um estudo recente, mostrou que no MIT, eu até cito ele toda vez, porque é o primeiro grande estudo que mostra as pessoas que usaram, os alunos que usaram ChatGPT para fazer uma redação, não conseguiam lembrar uma frase. Eles não é que o ChatGPT deu o texto inteiro, eles usaram o ChatGPT para, né, ao término, quando comparado com quem escreveu a redação da sua própria cabeça, eles não lembravam o que 30 minutos depois eles não lembravam de uma única frase. Não tem o processo mental, não tem nada. Aí, não, mas o pior de tudo é que esses caras mediram a atividade cerebral desses meninos que usaram o ChatGPT. ChatGPT, Google e um grupo controle que era da cabeça deles. O pessoal do grupo do ChatGPT tinha 54% menos interação de áreas corticais. Sim. Tá? E os estudos estão saindo um atrás do outro agora. Acabou de sair um estudo mostrando as vantagens de você escrever à mão. O outro estudo, as vantagens de você pegar um livro e ler um romance. Eu não sabia disso. Eu imaginava que o resultado era possível, mas eu nunca tinha visto. No Kindle e no físico? Então, o que saiu agora é que quando você lê um romance, Sim. uma história de aventura, vamos dizer assim, o seu córtex motor começa a ser ativado em paralelo ao que você está lendo, o cara escapando do monstro, o cara subindo no avião para voar, o cara, sei lá. O seu córtex, você está lendo, né, visualmente essa informação, imaginando, e o seu córtex motor começa a ativar como se você estivesse correndo. Ou seja, você está, de certa maneira... dando experiências novas. Você está tendo uma ativação global do seu córtex, tá? E o que é curioso é que os caras estão começando a analisar os meninos que saem da engenharia, e vão direto para o mercado financeiro e viram autômatos, né? Porque eles não têm poder de decisão com nada. Eles estão simplesmente seguindo regras que já estão pré-definidas. É como o Data, né? Nós estamos falando do Jornada nas Estrelas, né? O Data. A gente lá chama Data, mas... ele sonhava em ter emoções, ele sonhava em poder sentir tristeza, felicidade, ódio, né? Que é o que... É o Pinóquio, né? Mas é igualzinho, se você for ler, é igualzinho quando você lê a Ilíada ou a Odisseia de Homero, dos gregos de 1700 anos antes de Cristo, na Guerra de Troia. Por que os deuses vinham para a Terra? Porque ser imortal era uma chatice, enfadonho. Você queria sentir o que os mortais sentiam. Entendeu? Então essa fantasia de imortalidade... De poder infinito, de riqueza infinita. Super força, super... Então, mas isso está conosco desde a pré-história. Só que agora, se você está no lugar certo, com um botão que se você apertar, você consegue mover bilhões de dólares numa fantasia, você influencia a mente das pessoas nesse instante. Tá? E o que está acontecendo? No limite, daqui a 20, 30 anos, você pode ter gente que não sabe fazer nenhuma operação aritmética. Mas já está começando. Já tem isso, né? Só pegando esse exemplo que o Nicolás deu, eu lembrei de uma pesquisa, acho que o professor deve conhecer. Eles sempre fazem aquela pesquisa porque que lá no Japão existe uma longevidade maior, né? É porque só come legumes, só come peixe, tem vários estudos. E tem pesquisadores que chegaram à conclusão que não tem nada a ver com a alimentação, obviamente é uma alimentação mais saudável, mas a longevidade do povo japonês é porque eles têm o costume, mesmo depois de aposentado, eles continuam escrevendo à mão. Que vai de encontro com o que o Nicolás falou. Faz muito e eles têm mais uma grande vantagem, porque eles não é o nosso alfabeto aqui, né? É ideogramas, pictogramas. Então, além da função motora, que ativa no cérebro, então ele está escrevendo, fui passear na montanha, como se ele estivesse realmente na montanha. E a capacidade de identificar o ideograma. Porque são desenhos que representam palavras. Milhares. Dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Um erudito japonês ou chinês, que a origem é a mesma, né? Um erudito chinês, um scholar, um professor de literatura chinesa, vamos supor, ele identifica 30, 50 mil pictogramas. Para você ler o jornal, você precisa saber por volta de 3 a 5 mil. Nossa. Então a sua memória visual, né? E outra coisa, quando a gente acabou de publicar um trabalho enorme em dezembro do estudo que a gente fez na China, usando o protocolo que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo aqui de reabilitação de pacientes com lesão medular, né? Nós reproduzimos num dos maiores hospitais de Pequim, da China, em Pequim, o Hospital Xuanhu, que é o hospital do cérebro,
Qual que é a conclusão? Os pacientes voltaram a andar, metade dos pacientes conseguiram reganhar autonomia depois de 9 meses treinando com o protocolo, tudo não invasivo, né? Primeira conclusão do trabalho, o movimento corpóreo é um dos fatores mais essenciais para a manutenção da saúde mental. Porque nós tínhamos um grupo de pessoas que não se movia por 20 anos. Nós tínhamos pacientes com 20, 25 anos, né? Uma das pacientes de 20 anos se recuperou. Ela voltou a ter a possibilidade de andar com uma órtese, né? E com o apoio daqueles carrinhos. Sim. Aí a gente olhou no cérebro desses pacientes com lesão medular de muitos anos, a atrofia que tinha sido produzida pela lesão por falta de movimento se reverteu. Ou seja, como nós somos, o nosso cérebro é da pré-história, e na pré-história você tinha que se virar, você tinha que caminhar, você tinha que correr, você tinha que escapar do tigre dentro de sabre, tinha que, né, achar comida o dia inteiro. O nosso cérebro, ele foi moldado pelo tipo de dinâmica corporal que nós tínhamos na pré-história. Só que agora nós passamos boa parte da nossa vida parados, sedentários, né? E isso começou a afetar e começou a induzir distúrbios como a atrofia cortical, que é o que aparece no Alzheimer, no Parkinson, nas demências, né? E o que nós vimos é que é reversível. E o que era que esses pacientes faziam? Eles usavam uma interface cérebro-máquina não invasiva para imaginar movimentos que eram reproduzidos ou em realidade virtual ou num exoesqueleto artificial, né? E com isso, fazendo isso todo dia, 1 hora por dia, durante 9 meses, a gente conseguiu reabilitá-los, né? Só que talvez a conclusão mais importante do estudo é que quando você tem uma lesão medular, você acelera o processo de envelhecimento do cérebro. O cérebro começa a envelhecer mais rápido. Perder neurônios? Você começa a atrofiar. O volume, a espessura do córtex começa a diminuir. Atrofia? Atrofia. Em áreas, por exemplo, como o lobo temporal, que são áreas importantes para memória, para aquisição de memórias, processamento mnemônico. Bom, o que a gente descobriu? Que o uso dessa interface cérebro-máquina pode diminuir a velocidade desse envelhecimento, ou reverter essa atrofia. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai ficando cada vez mais imóvel, né? A cultura ocidental, pelo menos, né? Você vai na China, no Japão, principalmente na China, 5 da manhã, a praça tá cheia de gente fazendo Tai Chi Chuan, os idosos, né? Se relacionando com os vizinhos, né? É uma coisa quase que em qualquer lugar que você vai, você vê. E o que acontece? O pessoal... Você vê isso em Nova York também. Agora, né? Porque a colônia japonesa... Sim, oriental. O oriental passando lá e, cara, é mó bonito lá. Sim. Lá, mas você vê, olha, você vai numa praça em Pequim, você tá vendo milhares de pessoas fazendo isso e é espontâneo, não é algo... Uma coisa forçada. Não. Então, o movimento corpóreo é fundamental para a sua saúde mental. Tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando toda uma civilização imobilizada, imóvel. Mas, veja, tudo que a gente viu nos anos 60 de bad science fiction está acontecendo agora. Esses caras assistiram esses filmes, eu imagino isso. Claro, ficou no inconsciente. E isso ficou no inconsciente deles e eles falaram, não, eu quero ser imperador do mundo. Eu quero, né, o Sam Altman. Não, e o Peter Thiel botou o nome da empresa dele, Palantir, que é do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Que é aquela esfera mágica lá que... Não, Com certeza eles ficam vendo essas Eles ficam vendo esses baratos, esse barato internaliza e faz com que essas arquétipos mesmo, né? Essas visões de dominação, de alpha monkey, né? Saem para fora e como eles têm muito dinheiro e tem muita, né? A gente conversou isso a semana passada. A OpenAI no último trimestre perdeu 14 bilhões. Que startup no mundo perde 14 bilhões em 3 meses e continua funcionando? Não, e ele foi questionado por um investidor da OpenAI sobre esse número, que ele tinha o planejamento de investir 1,4 trilhão. Isso. E aí o investidor perguntou para ele, mas como que você vai investir 1,4 trilhão se você teve 14 bilhões? Aí ele não respondeu, ele atacou o investidor. Ele falou, se você quiser vender suas ações, eu compro de você as suas ações. Ou seja, eles jogam com esse barato nos Estados Unidos, que se perpetuou no mundo, né? Que se você é esse cara, né, carismático, fala bem, você é capaz de fazer qualquer coisa. Você é capaz de desafiar as leis da física. E eles não pensaram, acho que o termo correto é nas externalidades, né, de que você construir data centers pelos Estados Unidos, você precisa 10 vezes, 30 vezes a quantidade de energia do grid americano atual. Água para refrigerar. A última vez, a água também, água potável, a propósito. Tem que ser potável, porque senão você pode destruir as GPUs. Sério? Não é água não é qualquer água. Não é qualquer água, não. Por isso que está causando
o maior FOA lá nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, até 2030 e poucos, 2035, os Estados Unidos precisaria pôr uma Califórnia de produção de energia a mais no grid americano, que é caindo aos pedaços, para suportar os data centers que eles estão planejando. Não tem como. É literalmente impossível, tá? Só que falar é fácil, né? Você cria essas fantasias, os americanos... Vamos até não sei que anos criar mais não sei quanto data center e não fala como, né? Você fala na TV que você precisa de 10 gigawatts, ninguém entende nada do que você está falando. Ninguém tem a menor noção. Então, coisas que, assim, um investimento monstruoso que não vai dar retorno, né? O ROI, né? Não tem o retorno do investimento, né? Mas, enfim, a gente... o que eu estou vendo nessa bolha que está... É a mudança do discurso, porque os caras estão ficando apavorados também. Os caras estão vendo. Por exemplo, semana passada o Jeff Bezos vai num encontro de tecnologia lá e fala o seguinte: não, esse negócio de ter o seu laptop é demodê, passou. Vocês vão ter o seu laptop na nuvem, na minha nuvem. Vocês vão pagar por minuto para usar o seu laptop na nuvem da Amazon. Imagina, escrever um e-mail, para navegar na web, você não vai ter o seu hardware. Eles não querem que você tenha o hardware mais. Por quê? Porque as memórias, os chips de memórias estão desaparecendo. Eles estão tendo que usar os chips de memórias no data centers, né? Sim. As empresas estão produzindo memória e não estão conseguindo dar conta de gerar chips de memória para o seu laptop da Windows, da Apple, sei lá, da IBM. A Dell não estava conseguindo ter chip para pôr, né? Então, eles já estão pensando na estratégia de extrair mais dinheiro, quer dizer, amassar um pouco mais o consumidor, para você não ter mais uma máquina que custa... O preço caiu muito, né? Os laptops hoje são acessíveis, né? Não, você vai pagar por minuto de uso na nuvem. Como era a música, você tinha o seu CD e o seu LP, agora você tem que pagar um serviço, né? Nada é teu mais. Que de nuvem não tem nada, né? Não tem. Músico, né? É tudo... Exato, né? Qual é o ponto? É isso que eu sempre falo. As pessoas falam, não, mas você trabalha com ciência, trabalha com tecnologia, por que você critica esse barato? Porque, na realidade... A estatística da inteligência artificial todos nós usamos, tudo bem, não tem problema nenhum, ajuda, é muito importante e tal. Não é é a ideologia dos proponentes da AI que me causa grandes preocupações, porque é uma ideologia de dominação e controle. Sim. Falar em dominação e controle... E 100% do valor porque o grande problema do capitalismo é essa importância que vai saindo do trabalho e indo para o capital, né? E eu acho que a inteligência artificial, eles estão levando isso para o limite. Isso. Tanto que eles falam que não vai mais existir trabalho, né? Ou seja, 100% do valor vai estar no capital. E as pessoas, trabalho a gente vai precisar mais. E as pessoas não param para analisar, historicamente, a importância do trabalho. Não é a gente, né? A gente fala de trabalho, todo mundo fala, eu não quero trabalhar, eu quero viver de pé pro ar. Você não dura 10 anos. Pois é. Se você ficar de pé pro ar o tempo inteiro... Vejo meu pai, cara. Não, meu pai fica arranjando coisa para fazer. Não, as pessoas aposentam e começam a ter decaimento cognitivo, começam a ter toda sorte de problemas. E o trabalho... A noção do trabalho não é para você produzir para alguém ganhar uma fortuna e você receber uma merreca, entendeu? É ter uma atividade cerebral. É ter um propósito. As pessoas perguntam... É resolver problemas. As pessoas perguntam para mim, não, você é neurocientista, qual é o significado da vida? Né? Porra. Nossa, aí eu falo o seguinte, veja, o significado da vida é viver. É criar o seu propósito, é criar a sua, né? Você pode até não chegar lá, mas a busca pelo seu propósito de vida é o que faz você viver até os 80, 100, né? Porque você tem algo para olhar para o dia de amanhã. Então, quando os caras ameaçam acabar com o trabalho, não é só acabar com a fonte de renda, não é acabar só com o valor pecuniário da venda do poder produtivo do ser humano, é literalmente sufocar a sua perspectiva de vida. Porque nem todo mundo trabalha porque precisa... É o futuro... Não, é o futuro do... Wall-E, lembra lá daquela animação do robozinho? Assim. Que tem robô para fazer tudo e os caras vivem só comendo... Mas aconteceu no Japão. As casas de pessoas idosas que não têm familiares, que vão para casas de repouso, o Japão é um país que mais investe per capita em robótica, tá? Começaram a pôr enfermeiras robóticas nos quartos e nas residências dos idosos. Os idosos entrarem em revolta. Eu não quero uma enfermeira robô, eu quero um ser humano. Claro. Eu quero conversar com a enfermeira. Eles estavam relacionando, só pegando esse gancho, que o Japão, em termos per capita, é onde tem mais robótica. E também é o país que tem o maior índice de suicídio. Isso, do mundo. Então já tem pessoas fazendo a ligação. Quando teve a crise lá da tsunami, da usina nuclear, lembra? O Japão jogou todos os robôs que eles tinham no começo para tentar desativar o reator. Sobrou um.
Não conseguiram nenhum dos bilhões de ienes que foram investidos de robôs sofisticados. Não, eles eram destruídos pela radiação. Sabe quem salvou? O ser humano. Foram técnicos como que entraram... Exatamente, vários morreram, que entraram e desativaram o barato, porque o robô não fez o que era suposto para fazer. Não tinha um robô capaz de resistir à radiação. Caramba. Então, a questão que ninguém analisa nessa área de AI, eu não vejo nem aqui, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, é a questão humana.